Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro. Na aula passada, vamos, lembrar um pouquinho, nós mergulhamos, na última aula, no nosso último encontro, nós mergulhamos fundo aí nos tipos de riscos ocupacionais. Nós aprendemos, inclusive, a classificar os riscos, em riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, e também, os riscos de acidente de trabalho. Nós vimos exemplos de cada um desses riscos e entendemos, as suas consequências para a saúde do trabalhador e começamos a pensar aí em medidas de controle. Bom, agora nós vamos dar um passo importante. Nós vamos falar sobre a prevenção de acidentes, né? Como você vê aí na tela, o título desse nosso encontro é justamente esse, a prevenção de acidentes, e o subtítulo já antecipa o que vamos explorar hoje, né? Que são as estratégias para um trabalho seguro. Por quê? De nada adianta conhecer, os riscos de trabalho se não soubermos como agir para evitá-los. A prevenção não é uma questão de sorte, não é, aquele nunca aconteceu nada aqui, então já que aconteceu pela primeira vez, está tudo bem. Não, prevenção é um processo deliberado, estruturado, que envolve desde a forma como projetamos o ambiente de trabalho até o comportamento de cada um de nós. Pensa aí, você já refletiu por que alguns acidentes acontecem, alguns acidentes acontecem e outros não? Muitas vezes a diferença está entre um ambiente que tem medidas de controle eficazes e outro ambiente que não tem. Entre uma equipe que valoriza a segurança e outra que normaliza o risco, entre um trabalhador que comunica um perigo e outro, que ignora o perigo, mora justamente a diferença entre um ambiente seguro e um ambiente, não tão seguro assim. Então, neste encontro, nós vamos explorar a hierarquia das medidas de controle, a escada que vai da medida mais eficaz, que é eliminar o risco, até a medida complementar, que é usar os EPIs. Nós vamos entender como fazer uma análise de risco adequada, identificando perigos e avaliando probabilidade e severidade quanto aos riscos dentro do ambiente de trabalho. Nós vamos falar, também da investigação de acidentes, não para achar culpados, mas para aprender a não repetir falhas. E por fim, vamos refletir sobre a cultura da segurança, como todos, sejam os líderes, trabalhadores, equipe técnicas, todos, quando a gente fala em cultura da segurança, podem contribuir para que a prevenção seja um valor compartilhado. Para você, profissional, entender essas estratégias é essencial. Não importa se você trabalha no chão de fábrica, no escritório, em um hospital ou no campo. Em todo lugar há um risco. Em todo lugar, a prevenção é possível. A diferença está no conhecimento e na atitude. Prepare-se, então, para o encontro que eu vou te trazer alguns elementos, reais, concretos, e fica um convite aí para você pensar em como você pode contribuir para um ambiente de trabalho mais seguro. Mas antes de entrarmos nas estratégias, vou deixar claro o que você será capaz de fazer no final desse nosso encontro, porque prevenção não é só teoria, é ação planejada.
O primeiro objetivo é aplicar a hierarquia das medidas de controle. Nós vamos aprender que existem medidas mais eficazes, como eliminar o risco, e medidas complementares, como usar os EPIs. A hierarquia nos ajuda a priorizar, sempre começar pelas medidas que atacam a fonte do problema, não apenas os sintomas. No segundo objetivo, o nosso segundo objetivo é compreender a importância da análise de riscos e investigação de acidentes. A análise de riscos é o que fazemos antes que o acidente aconteça. Essa análise ajuda na prevenção. A investigação é o que fazemos depois, para aprender a evitar que aquele problema se repita. Mas a análise ajuda a prevenir o problema. E ambas, tanto a análise quanto a investigação, elas são importantes, elas são fundamentais. O terceiro objetivo é propor ações, né? Ações preventivas adequadas. Não basta saber a teoria. É preciso saber o que fazer. Vamos ver como, diante de um risco identificado, nós podemos escolher a medida de controle mais adequada, considerando eficácia, custo e visibilidade. E o quarto objetivo é reconhecer o seu papel na cultura da segurança. A prevenção não é responsabilidade apenas do engenheiro de segurança, é responsabilidade de todos. Cada um de nós, no nosso dia a dia, podemos contribuir para um ambiente mais seguro, seguindo normas, comunicando riscos, participando de treinamentos, enfim, dando o exemplo. Então, esses quatro objetivos vão te dar um conjunto de ferramentas para que você possa agir na prevenção de acidentes, seja na sua vida profissional, seja até mesmo, por que não, na sua vida pessoal. Então vamos começar pelo coração, a essência aí da prevenção, que é a hierarquia das medidas de controle. É uma escada, ok? Essa hierarquia das medidas de controle é uma escada ou uma pirâmide que organiza as medidas da mais eficaz para menos eficaz. O princípio é simples. Comece sempre pelo topo. Significa começar, então, pelo topo. Qual é essa hierarquia das medidas de controle? Primeira medida, eliminação. Eliminação é a medida mais eficaz. Se você pode remover o perigo completamente, isso deve ser feito. Exemplo, se uma máquina é perigosa, substitua por um processo que não use aquela máquina. Se um produto químico é tóxico, elimine o seu uso. Eliminar o risco significa que ele simplesmente não existe mais. É a solução definitiva. Então, dentro da hierarquia, primeiro elemento, eliminação. Buscar remover o perigo completamente. Segundo princípio aí, aliás, segundo elemento da hierarquia das medidas de controle, substituição. Veja, se não for possível eliminar, é importante substituir por algo menos perigoso. Exemplo, trocar um produto químico tóxico por outro menos tóxico. Trocar um processo manual que exige esforço repetitivo por um processo automatizado. A substituição, ela reduz o risco, mas não o elimina completamente. E dentro ainda dessa nossa hierarquia, dessa escada das medidas de controle, vem o terceiro item que eu quero compartilhar com você, que são os controles de engenharia. Igor, o que seriam os controles de engenharia? São medidas que isolam o
perigo, afastando o colaborador, o trabalhador, da fonte de risco. Exemplo, enclausular máquinas barulhentas, fechar em locais específicos as máquinas barulhentas. Outro controle de engenharia, instalar barreiras acústicas, colocar exaustores perto, aliás, colocar exaustores para capturar contaminantes químicos, instalar guarda-corpos em áreas de quedas. Essas medidas, elas protegem sem exigir ação constante do trabalhador. Quarto elemento, controles administrativos. São medidas, ok? São medidas que dependem da organização do trabalho. Vou repetir. Controles administrativos, item 4, são medidas que dependem da organização do trabalho e do comportamento das pessoas. Exemplos: procedimento de trabalho seguro, treinamento, rodízio de funções, pausas programadas, sinalização. Essas são medidas, ok? Essas são medidas importantes, né? Mas depende que as pessoas sigam aquilo que foi estabelecido. E lá no topo, né, no topo aí da hierarquia, o quinto elemento aqui, nessa escada, são os equipamentos de proteção individual. Os EPIs são, né, a última barreira, quando todas as outras medidas não são suficientes ou, enquanto estão sendo implementadas, usamos EPIs. Capacete, óculos, protetor auricular, luvas, cinto de segurança. O EPI protege o trabalhador individualmente, mas é a medida menos eficaz porque depende do uso correto e também o uso constante. Por que essa hierarquia ela é tão importante? Porque muitas empresas, infelizmente, pulam as primeiras etapas e vão direto para o uso do EPI. Oferecer um protetor auricular, por exemplo, é importante, mas tão mais importante quanto oferecer o protetor auricular é a empresa ter a preocupação de reduzir o ruído na fonte. Oferecer luvas é importante, né? Mas a empresa também precisa pensar, antes mesmo de oferecer a luva, é impossível produto menos tóxico, o uso de um produto menos prejudicial ao colaborador. Isso, na realidade, das empresas já pensarem num primeiro momento no EPI, não é que está errado, mas é menos eficaz, porque a prevenção de verdade começa, né, é, da eliminação da fonte risco, passando pela substituição daquele produto, equipamento ou processo, controles de engenharia, controles administrativos, e aí sim vem o EPI. Por isso que eu quis trazer para você essa hierarquia de controles, porque é comum as empresas, quando pensam em segurança do trabalho, pensar já no equipamento de segurança. Mas você observando aí na tela a pirâmide, você observa que a base começa em eliminar a fonte de risco, depois, no segundo movimento, buscar substituir, criar, então, se possível, controles de engenharia, controles, né, administrativos, e lá no topo ficam, na realidade, o EPI. Mas vamos agora ver, então, alguns exemplos práticos de como aplicar a hierarquia em situações reais. Como primeiro exemplo, eu quero trazer aqui, tá, um risco que eu falei bastante já nessa jornada, que é o ruído, som alto, né, ruído, em uma fábrica, ok? Quando a gente olha para esse exemplo
do ruído em uma fábrica, o que a hierarquia diria? Primeiro, eliminar a fonte. Talvez substituir a máquina barulhenta por outra menos barulhenta, né? Ou enclausular essa máquina, né, em uma cabine acústica. Analisando então um exemplo prático referente ao ruído em uma fábrica, a hierarquia, se lembra lá da pirâmide? O primeiro movimento é buscar eliminar a fonte. Se não for possível, entra os controles de engenharia. E seria, por exemplo, instalar barreiras acústicas, revestir paredes com material absorvente. Se ainda assim o ruído persistir, entram os controles administrativos, que é limitar o tempo de exposição do funcionário, fazer rodízio de funções e aí, por fim, entra o EPI, que é fornecer protetor auricular de qualidade e treinar para o uso correto. Muitas empresas iriam direto para o EPI, mas o melhor, por isso da hierarquia, é a eliminação ou redução do problema. Nesse caso aqui seria, nesse exemplo, a redução do ruído na fonte. Quero trazer agora um segundo exemplo, né? Quanto, por exemplo, o risco de produto químico, produto tóxico, ok? Dentro, lá da hierarquia, entra o quê? O primeiro movimento, o ideal, é substituir o produto tóxico por outro menos agressivo. Existe, por exemplo, a tinta à base de água, que pode ser usada no lugar da tinta à base de solvente. A empresa pode pensar, por exemplo, é, em às vezes, né, utilizar um material de limpeza menos irritante para que não haja aí prejuízo à saúde do funcionário. Então, como exemplo prático, né, trazendo um elemento de risco, produto químico ou tóxico, o ideal é substituir. Se não for possível substituir, ok? Entram os controles de engenharia, que seria instalar ventilação exaustora, que captura os vapores lá na fonte do problema, para evitar que esses vapores se espalhem. Bom, segundo movimento, controles de engenharia, e ainda temos depois, dentro da hierarquia, os controles administrativos, que seriam, treinar os trabalhadores sobre o manuseio seguro, definir procedimentos de emergência. E por último, aí sim, vem a questão, o olhar, o movimento, a preocupação com os EPIs, que seria, nesse caso do produto químico, o uso de luvas de proteção, máscaras com filtros adequados, óculos de segurança, sacou? Ou mais a um exemplo. Vamos pegar agora, está aí até na tela, né? Aplicando a hierarquia. Vou para o exemplo do item que está aí, queda. O exemplo de trabalho em altura. Muitas vezes, né, o colaborador ele exerce funções que ele vai trabalhar em uma certa altura. Dentro da hierarquia, dando aqui, né, o exemplo do trabalho em altura, o melhor é eliminar a necessidade de trabalho em altura. Pode-se, por exemplo, usar uma plataforma elevatória que leve o trabalhador e o material até o local, ao invés, por exemplo, de subir em andaimes ou escadas. Se não for possível, aí entram com os controles de engenharia, que seria instalar guarda-corpos permanente, que são proteções, né, redes de proteção e plataformas com bordas seguras para evitar o risco da queda. Além disso, dentro da hierarquia, entrariam também, no caso aqui desse exemplo de trabalho em altura, os controles administrativos, procedimentos de trabalho seguro, permissão de trabalho em altura, o funcionário precisa, né, estar ciente que ele exerce uma função
que trabalha aí em altura, a inspeção prévia de equipamentos, tudo isso são controles administrativos. E aí, óbvio, entra dentro desses elementos também o EPI, que é o cinto de segurança, né, como que chama? Ah, lembrei. Os talabarche, que são aqueles cabos, o trava-quedas, ancoragem adequada. Então, veja, o que esses exemplos ele nos traz, eles nos trazem que esses exemplos mostram que a prevenção eficaz começa com medidas estruturais, não apenas com equipamentos individuais. O EPI é importante, mas é a última linha de defesa. Quando a empresa investe em eliminação, substituição e controles de engenharia, está protegendo muitos trabalhadores ao mesmo tempo e de uma forma mais consciente. Né? Bom, entendido essas hierarquias, vamos falar agora, né, de um processo fundamental para a prevenção. Olha isso. Vamos falar agora de um processo fundamental para a prevenção, que é a análise de risco. Análise de risco é o que fazemos antes de implementar qualquer medida de segurança. É como um diagnóstico. Antes de tratar, é preciso saber qual é o problema. A análise de risco segue 4 etapas principais. Primeiro, identificar os perigos. É importante entender o que causa o dano, né? Esse dano está sendo causado por qual fonte? É o ruído da máquina? É o piso escorregadio? É a postura inadequada do trabalhador? É a exposição, né, a um produto químico? Essa etapa de identificar perigos é sobre levantar todos os perigos presentes no ambiente. Para isso, usamos observação, checklists, entrevistas com trabalhadores e análise de documentos. Outro ponto, né, dentro desse processo, avaliar riscos. Porque, veja, uma vez identificado o perigo, é preciso avaliar o risco. O risco é a combinação veja só, o risco é a combinação de probabilidade, quer dizer, qual a chance do acidente ou doença acontecer, e severidade, qual a gravidade das consequências. Então, repetindo, o risco é a combinação de esse cálculo, né? Essa avaliação de riscos é a combinação da probabilidade do risco, né, acontecer e a severidade, qual a gravidade e consequências. Um perigo com alta probabilidade e alta severidade é prioridade, deve ser atacado em primeiro lugar. Um perigo com baixa probabilidade e baixa severidade, isto é, uma baixa probabilidade de acontecer com danos muito, consequências, né, baixas, consequências que eu falo, né, de risco baixo, pode ser tratado depois, ok? Terceiro elemento dentro aqui da nossa análise de riscos. Controlar. Veja, com base na avaliação dos riscos, escolhemos as medidas de controles adequadas. Os controles adequados, aliás. É aqui nesse elemento que aplicamos a hierarquia, sempre começar pelas medidas mais eficazes, que é a eliminação e substituição do risco. Se não forem possíveis eliminar ou substituir, partimos para os controles de engenharia administrativa e, por fim, EPIs. Quarto elemento dentro essa análise de risco entra o elemento monitorar. A análise não termina com a implementação. É preciso monitorar. As medidas estão funcionando, aquilo que foi, né, implementado para a segurança do trabalho dentro da empresa, as medidas estão funcionando, o risco foi reduzido.
Surgiram novos perigos, o monitoramento vai incluir, inclusive, inspeções periódicas, medições, exames de saúde dos trabalhadores e revisão constante. A análise de risco não é um documento que a empresa faz uma vez, tá? Uma vez na vida e guarda na gaveta. É um processo vivo que deve ser revisado sempre que houver mudanças. Novos equipamentos, novos processos, novos trabalhadores, ou após um acidente. Tudo tem que ser revisto. Na prática, a análise de risco é feita por profissionais, tá, do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. E também essa análise de risco pode ser realizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. As empresas mantêm aí, ou deveriam manter, uma comissão interna, um grupo uma equipe, né, de representantes aí dos empregados e também do empregador. Essa comissão interna de prevenção de acidentes também realiza essa análise de risco. Aí, óbvio, a análise de risco pode também ser feita pelos próprios trabalhadores, que conhecem o dia a dia do trabalho, né? Porque estão na lida ali todo santo dia, ok? Bom, então veja, a investigação, aliás, antes de entrar na investigação, né? Apesar de todos os esforços de prevenção, falando aqui em análise de risco, etc. e tal, apesar de todos os esforços de prevenção de acidente, né, de prevenção de danos à saúde, infelizmente, problemas podem acontecer. E quando os problemas acontecem, analisei o risco, a empresa teve esse cuidado, legal, mas podem acontecer imprevistos, problemas e acidentes podem acontecer. E quando eles acontecem, a atitude correta não é buscar um culpado e nem punir, né, alguém. A atitude correta, quando acontece um problema, é investigar para aprender. Veja, a investigação de acidentes que podem ocorrer tem um objetivo claro. É óbvio que a empresa precisa, junto com os colaboradores, buscar não ter acidente. Por isso que há de se fazer a prevenção, a análise, tudo certinho. Mas, ocorrendo um problema, um acidente, a investigação desses acidentes tem como objetivo identificar, e deve identificar, as causas para que o mesmo acidente não se repita. Não se trata de punição, de buscar culpados. Trata-se de melhoria contínua. Para entender um acidente, precisamos separar as causas em diferentes níveis. Então, veja, e quando então o acidente acontece, precisamos entendê-lo, e para entendê-lo, para não repeti-lo, precisamos que a investigação analise as causas deste problema em diferentes níveis. Vamos aprofundar mais sobre isso, tá? Veja, dentro das investigações de acidentes, há de se analisar, primeiro, causas imediatas. O que são causas imediatas que levaram a um problema, a um acidente? Causas imediatas são aquelas que estão diretamente ligadas ao momento do acidente. Essas causas imediatas, elas se dividem em atos inseguros, comportamentos inadequados. Exemplo, um trabalhador desligou, né, um dispositivo de segurança só para ganhar tempo. Ou um trabalhador não usou o EPI, porque estava com pressa. Isso é uma causa imediata. Houve um ato inseguro. Dentro das causas imediatas, há ainda, né, aquelas ligadas à condição de insegurança, que são situações perigosas no ambiente. Exemplo, um piso escorregadio, uma máquina sem proteção, uma escada danificada. É uma causa imediata.
por conta de uma condição de insegurança. Então, quando existe um acidente, a gente vai fazer, a empresa vai fazer aí, né, a análise dos motivos, das causas. Existem, então, as causas imediatas, tá? Que citei agora para vocês, as causas imediatas pode ser por um ato inseguro do trabalhador ou por uma condição de insegurança na empresa, mas lembrando, as causas imediatas, as causas imediatas raramente são a raiz do problema. Por trás dessas causas imediatas existem causas básicas, falhas mais profundas aí na gestão, no treinamento, nos procedimentos, né? Então, as causas básicas, eu posso até te trazer alguns exemplos de causas básicas, né? São normalmente as causas mais profundas a serem investigadas. Exemplos aí de causas básicas, né? Falta, por exemplo, de treinamento adequado para o funcionário. Procedimento de trabalho mal escrito ou inexistente. Pressão, né, por produtividade que leva a comportamentos inseguros. Falta de manutenção preventiva, falta de supervisão, cultura organizacional, né, que não valoriza aí a segurança do funcionário trabalhador. Quando a investigação se limita somente às causas imediatas, a solução daquele problema é superficial, né? Quando a empresa, dentro dessas investigações aí de acidentes, quando a empresa vai e analisa as causas básicas, os motivos básicos que levou ao acidente, aí a solução ela é estrutural, é algo mais profundo, ok? Bom, entendendo as causas, existem aí, né, existe um motivo, muitas vezes, porque aconteceu um acidente, né? E aí se faz necessário ações corretivas. As ações corretivas, elas devem focar na causa raiz, na causa do problema raiz, né? Por quê? Se não tratarmos a causa básica, a causa raiz, o acidente pode se repetir com outro trabalhador em outra situação. A investigação de acidentes, na realidade, é uma oportunidade de aprendizado. Uma empresa, uma organização que aprende com seus erros é uma organização que se torna mais segura para os seus colaboradores. Por isso, a investigação deve ser conduzida com transparência, sem medo de punição e com participação de todos os envolvidos, ok? Então vamos lá. Todas as medidas aí de segurança, né? Todas as medidas de segurança, as medidas técnicas, né? Falei agora há pouco da hierarquia de controle, né? Falei agora há pouco da análise de risco, falei agora há pouco da investigação de acidente. Todas essas medidas técnicas, elas só funcionam plenamente se estiverem inseridas em uma cultura de segurança. Cultura de segurança é quando a prevenção não é uma obrigação imposta, mas sim um valor compartilhado. Uma cultura de segurança tem vários pilares. Aquela cultura de segurança que a empresa precisa criar tem vários pilares. O primeiro pilar é a liderança. Começa no topo. Os líderes, os diretores, gerentes, supervisores, eles precisam dar o exemplo. Se um líder ignora, por exemplo, né, se um líder ignora o uso de EPI, os trabalhadores também ignoram. Se um líder prioriza a produção da fábrica acima da segurança, os trabalhadores também vão priorizar. Mas, se o líder demonstra que a segurança é inegociável, ele vai colocar recursos para medidas preventivas, né? Ele vai participar, a liderança vai participar e incentivar os treinamentos, né? Trabalhadores também são um dos pilares da cultura de segurança.
pois os trabalhadores são protagonistas, seguem as normas, mas também participam ativamente, comunicam os riscos que eles identificam, sugerem melhorias, participam, né, de atividades aí da comissão interna de prevenção de acidente. Trabalhadores engajados são a melhor defesa contra acidentes. E um terceiro pilar dentro da cultura de segurança que a empresa precisa criar, entram os apoios técnicos. Entram os apoios técnicos da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Lembrando que essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, é formada por representantes do empregador e dos trabalhadores. Essa comissão atua na identificação de riscos, na investigação de acidentes, na promoção de campanhas de segurança. Já o SESMT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, é a equipe técnica que dá suporte profissional. Então, CIPA e SESMT são também pilares aí dessa cultura de segurança que a empresa precisa ter, precisa criar. Uma boa cultura de segurança gera resultados concretos. Por quê? Uma cultura de segurança, óbvio, fará com que a empresa tenha, né, menos acidentes, menos afastamentos, melhor clima organizacional, maior produtividade e, mais importante, um ambiente onde as pessoas se sentem cuidadas e respeitadas. A cultura de segurança não se constrói da noite para o dia, é um processo contínuo de comunicação, treinamento, reconhecimento e aprendizado. E cada um de nós, colaborador, trabalhador, a empresa, cada um de nós tem um papel nessa construção. Então vamos lá. Chegando aqui à reta final do nosso encontro sobre prevenção de acidentes, né, nós vimos aí então, né, que a hierarquia das medidas de controle nos orienta a começar sempre pelas ações mais eficazes, que é eliminar o risco na fonte, substituir por algo menos perigoso, isolar com controles de engenharia, organizar com controles administrativos e, por fim, usar EPIs como última barreira. Entendemos também que a análise de risco é o processo de identificar perigos, avaliar probabilidade e severidade, né, dos riscos, né, escolher controles e monitorar. É a base, né, a análise de risco é a base de qualquer programa de prevenção. Vimos que a investigação de acidentes tem como objetivo aprender com os erros, indo além das causas imediatas além das causas imediatas, até as causas básicas, as causas raiz. Só trabalhando a causa raiz, evitamos a repetição. E refletimos também sobre a cultura de segurança. Um ambiente onde liderança, trabalhadores e equipes técnicas trabalham juntos, valorizam a prevenção, comunicam o risco, uma cultura de segurança é o que uma empresa precisa e deve buscar. Agora, eu quero deixar aí para você uma pergunta para você refletir, ok? Que atitude, presta atenção, que atitude você pode tomar hoje para evitar um acidente? Vamos começar a pensar, até de forma mais tímida. Né? Que atitude que você pode tomar hoje para evitar um acidente? Talvez seja arrumar um cabo solto no chão. Talvez seja usar o EPI corretamente, mesmo que ninguém esteja olhando. Talvez seja
comunicar um risco que você identificou lá na empresa. Talvez seja conversar com um colega sobre uma prática insegura que está colocando, né, a saúde ou a vida dele em risco, ou até a sua. Talvez seja simplesmente dar, né, dar um tempo, tirar aí, né, parar por um segundo e pensar o que pode dar errado aqui. O que pode levar a um acidente aqui no ambiente que eu trabalho? O que causa risco à saúde física ou mental no lugar aonde eu estou? A prevenção não é um ato heróico, não é um ato único. É um conjunto de pequenas atitudes diárias. E cada pequena atitude conta. Cada pequena atitude conta. Você pode ser, inclusive, a pessoa que pode evitar o próximo acidente de trabalho no local onde você atua. Então, reflita sobre isso, sobre todo esse conteúdo que nós vimos hoje. Eu vou pedir a você para que você não se esqueça de fazer o download de todo o conteúdo disponibilizado para você e também se atentar aí às atividades que eu sempre digo. É fundamental fazer atividades propostas para que você realmente sedimente o seu conhecimento. E esse conhecimento, ele serve para a sua vida, não só profissional, mas também pessoal. Nos vemos na próxima. Professor Igor Assis por aqui. Que alegria!